Vocês sabem qual é a planta de vaso que produz flor mais comercializada, produzida e comercializada no mundo inteiro? Não desconfiam? É uma orquídea, chama-se Phalaenopsis, e é sobre ela que nós vamos falar nesse vídeo. Vem conosco! Phalaenopsis. O som é FA, mas se escreve com PHA, Phalaenopsis, exatamente como eram as farmácias antigamente. E essa é a planta de vaso que produz flor mais produzida e comercializada no mundo inteiro. E existem diversos motivos para isso. O primeiro deles é o ciclo de produção, que é muito curto. Nós conseguimos produzir uma planta como essa aqui que está na minha mão, em aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos ela atinge esse porte, já com essa florada. Calma aí, você está achando que é muito tempo? Nas catleias esse tempo leva de 7 a 8 anos para chegarmos à primeira florada. Então aqui nós temos menos da metade do tempo de produção. Por isso o custo dos Phalaenopsis tendem a ser um custo mais acessível do que o custo das catleias, por exemplo. Então esse é o primeiro item. Custo de produção menor, consequentemente, menor custo de comercialização, valor de comercialização no mercado, seja de varejo, seja de atacado. Segundo ativo, segundo motivo para essa planta ser largamente produzida, comercializada e consumida no mercado mundial de flores. As suas flores, além de muito bonitas, apresentam um colorido bem diferenciado e tendem a durar de 1 até 4 meses. Veja, nós estamos falando de durabilidade média. Essa planta ela deve sustentar as suas flores, se bem cultivada, se estiver em condições ideais de cultivo, de 1 a 2 meses com facilidade. 3 a 4 meses já depende um pouquinho mais do seu ambiente de cultivo. E por vezes essa florada se renova. Então esses são os 2 principais motivos para que essa planta se popularize. Primeiro, é o preço mais acessível em função de um custo de produção inferior. E segundo, a beleza e a durabilidade dessas flores. Nós vamos aproveitar aqui a oportunidade para chamar a atenção para vocês do que eu chamo de 3 gerações de Phalaenopsis, né? Nós temos a primeira geração, que eu considero a primeira geração, que são os Phalaenopsis albos, tá? Os brancos, né? Em geral, branco com labelinho amarelo. Quando essa configuração é branca com labelinho rosa, a gente não chama de Phalaenopsis albo, nós chamamos de Phalaenopsis semi-albo. Aqui os Phalaenopsis rosados, então eu também classifico esses Phalaenopsis como primeira geração, seja ele rosa mais claro, mais escuro, rosa mais claro, tá ok? Então continua sendo Phalaenopsis de primeira geração. E depois nós temos aí o Phalaenopsis que nós costumamos chamar de Phalaenopsis de segunda geração, ou os Phalaenopsis exóticos, né? São esses em cores diferentes, com estrias, às vezes com pintas negras, então são cores diferenciadas. Primeira e segunda geração. A terceira geração são os mini Phalaenopsis, tá aqui ó. Plantas belíssimas também, em geral também com aquela mesma configuração de cor que nós vimos anteriormente. Tem os albos, os semi-albos, os exóticos, os coloridinhos, os estriados, tá? Então essa seria a terceira geração. Mas eu não vou me aprofundar agora no tema mini Phalaenopsis, porque eu vou gravar um vídeo específico sobre ele, tá ok? Então a gente vai continuar falando agora sobre o Phalaenopsis de primeira, segunda geração, os Phalaenopsis grandes, de haste longa. Como nós já falamos em vídeos anteriores, a maioria das orquídeas não é cultivada em sol pleno, ou não gosta de ser submetida a sol pleno. A mesma coisa acontece com os Phalaenopsis. Os Phalaenopsis, esse cuidado com o sol tem que ser até um pouquinho mais levado a sério do que, por exemplo, com cílios e catleias. Porque o Phalaenopsis ele gosta de um sombreamento um pouquinho maior, é um sombreamento um pouco superior a essas plantas que eu estou falando. Para comparar, para que você consiga criar a imagem mental aí, uma catleia, um oncídio, você vai cultivar ela com uma luminosidade similar à luminosidade que você encontra embaixo de um pé de jabuticaba, embaixo de uma pitangueira, cítricos em geral, né, laranja, limão. É um bom sombreamento, sabe aquele sombreamento mais ralinho? Já os Phalaenopsis seriam um sombreamento similar ao sombreamento, por exemplo, de um pé de manga, de uma mangueira. Tá? É um sombreamento que, em geral, é um pouquinho mais fechado. E aí uma das pessoas que está vendo o nosso vídeo, escutando essas instruções, vai falar: não, mas eu tenho uma mangueira lá em casa que é muito aberta. Tudo bem, é exceção. Em geral, as mangueiras produzem um sombreamento maior.
E esse é o terceiro ativo dessa planta, porque justamente por ela precisar de um sombreamento maior, por ela precisar de uma proteção maior do sol, ela é muito boa para ser cultivada em ambientes internos. Então salas, quartos, sacadas, áreas de serviço, consultórios médicos, escritórios, ela é muito utilizada nessa ornamentação. Alta durabilidade, baixo custo de aquisição, baixa necessidade de luminosidade. Por que isso, gente? O Phalaenopsis, diferente das catuleias, eles não possuem aqueles galinhos que nós chamamos de pseudobulbos, que nós vamos falar mais um pouquinho sobre eles na frente. Ele possui apenas folhas e raízes. E por isso essas folhas são mais carnosas. Então ela já está mostrando para você, no aspecto da folha, que ela não gosta muito de luminosidade, ela é mais sensível ao sol. Se submetida, ainda que por poucos minutos, à exposição direta do sol, ela pode queimar. E essa queimadura vai virar uma porta de entrada para fungos e bactérias. E provavelmente você vai acabar perdendo a sua planta. Bom, e aí nós já falamos do aspecto de luminosidade, né? Como a sua planta vai se comportar com relação à luminosidade. Você já sabe que pode cultivar ela dentro de casa, contando que você tenha luz indireta, né, dentro de casa ou no seu ambiente profissional, luz indireta sobre as folhas. E é importante falar sobre ventilação. Ventilação é muito importante no cultivo de orquídeas em geral, e principalmente de Phalaenopsis. Ventilação evita a propagação de fungos e bactérias, evita ou dificulta a propagação de insetos, de pragas e insetos em geral, tá? Mas ela não pode ser excessiva. Pensa em ventilação como o seu pé dentro de um calçado por muito tempo. Se ele fica muito tempo sem ventilação, a facilidade de propagar fungos e bactérias ali entre os seus dedos do pé é muito grande. É a história do chulé, né? É muito grande. A mesma coisa vai acontecer com as orquídeas e com o Phalaenopsis. Mas um detalhe, ela não deve ser excessiva. Lembra que o excesso de ventilação, o excesso de vento, correntes de ar muito fortes, drenam toda a umidade ambiente. Tanto que a maioria dos cômodos, quando você tem um cômodo em casa muito úmido, ou os armários estão acumulando umidade, a primeira coisa que você faz é o quê? É aumentar o acesso, aumentar a ventilação, aumentar o acesso de vento a esses locais, justamente para drenar a umidade ambiente. E se você tiver excesso de vento nessa planta aqui, essas folhas vão perder muita umidade para o meio ambiente. E aí vai acontecer da folha perder essa rigidez. Ela começa a ficar molenga, mole, desidratada, com um aspecto de planta não saudável. Então, claridade sem incidência direta do sol, um pouquinho mais sombreado. Boa ventilação, evitando o vento mais agressivo para você não ter uma planta desidratada. E o segundo aspecto, o terceiro, perdão, aspecto, é só molhar o seu vaso quando ele estiver efetivamente seco. Tá vendo aqui as raízes? Ó, vamos dar um close aqui sobre as raízes. Sistema radicular super desenvolvido nesse vaso. Nesse caso a gente está usando a casca de pinos com o chip de coco, mas poderia ser a casca de pinos com o esfagno também. E vocês observam aqui do lado de fora o aspecto esbranquiçado da raiz. E lá do lado de dentro do vaso, ó, as raízes ainda verdes. Isso aqui mostra para você que a sua raiz ainda está molhada, ainda existe umidade dentro desse vaso. Então não está no momento de molhar. Você só vai regar essa planta quando ela secar. Ela precisa secar entre uma rega e outra. E esse indicativo da raiz é excelente para você saber a hora certa de molhar. Tá com dúvida? Não molha nesse dia. Deixa para molhar no dia seguinte. Vamos aproveitar que a gente está aqui com um vaso na mão, que nós estamos mostrando o sistema radicular, e vamos falar de dois componentes interessantes. Primeiro é o vaso transparente para o Phalaenopsis, tá? A grande maioria dos produtores comerciais de orquídeas de Phalaenopsis utilizam esses vasos transparentes. E por que isso? As raízes são bem grossas, tá vendo? São raízes bem desenvolvidas, e elas também contribuem para o processo da fotossíntese, que é a conversão de nutrientes, tá? Através da luz, do consumo de gás carbônico e de água. É por isso que esses vasos transparentes ajudam no cultivo das plantas, porque a luz chega até a raiz, e foi esse o detalhe que nós chamamos para vocês. Segunda observação, é natural que a planta emita essas raízes para o lado de fora do vaso, tá? A planta, as orquídeas em geral, sempre vão procurar esse hábito, independente do substrato, independente do vaso que você está utilizando. Lembre-se que na natureza essas raízes sempre estão expostas, elas estão sobre as árvores, as epífitas, lembra disso? Tem um vídeo nosso no canal sobre isso. Então é absolutamente natural, não indica necessariamente que teu substrato está velho ou que o teu vaso está pequeno. Então não precisa se preocupar com isso, às vezes até ajuda na decoração. Quem se incomoda um pouquinho mais,
pode pegar as raízes com carinho, principalmente se elas estiverem úmidas, e irem torcendo em volta do vaso, né? Colocando ao redor do vaso. Fica um conjunto bonito também. Gente, um aspecto muito importante no cultivo do Phalaenopsis é você tentar evitar, quando a gente estava falando de rega, eu tinha que ter chamado a atenção para isso, mas ainda dá tempo, é você evitar acúmulo de água aqui no cálice da planta, tá? Então, bem aqui, a folha forma um cálice e a tendência muito grande de acúmulo de água, tanto no meio quanto aqui na base das plantas. Olha aqui, ó, na base das folhas. Então é muito importante você tentar evitar esse acúmulo de água em períodos noturnos e em períodos em que você tem queda de temperatura. Porque a água favorece a propagação de fungos e bactérias. Por isso que nós guardamos os nossos alimentos todos sequinhos, as frutas, os legumes, as verduras, todos sequinhos. É por isso que você tem que enxugar bem o dedo do seu pé antes de dormir ou antes de botar um calçado. É justamente para evitar que a água favoreça a propagação de fungos e bactérias. E aí vem aquela pergunta, Rodrigo, o que eu faço? A minha está molhada. Eu uso um secador, eu uso um cotonetezinho, um paninho para secar. Preciso fazer isso? Não, não preciso. Como eu falei para vocês, orquídea tem que gerar prazer e não desconforto e excesso de trabalho. Então o que você precisa fazer para assegurar que sua planta chegue, em especial em períodos noturnos, em épocas frias, molhada ou com esse acúmulo de água que vocês viram aqui agora, é dar preferência por molhar a planta na parte da manhã. Então, se o clima está mais ameno, se você tem menos comprimento de luminosidade, ou seja, se os dias estão mais curtos, o que acontece no inverno, procura molhar suas plantas na parte da manhã, para que ao chegar de noite ela já tenha evaporado, porque embora o inverno seja frio e tenha menor comprimento de luz, ele é mais seco. Então essa secura do inverno, por isso seus lábios racham. Então essa secura do inverno vai fazer com que a sua planta seque até a noite. Rodrigo, eu estou vendo que nesse vaso de orquídea aí, eu vou trocar agora o vaso de orquídea só para não ficar levantando muito branco, para a gente variar um pouquinho a cor. Eu estou vendo que as hastes estão eretas, bem hasteadas, né? E que você está usando aí um bambuzinho ou um metalzinho para auxiliar nesse processo. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. A gente faz isso aqui para atingir a estética desejada pelo mercado e para facilitar o transporte. Então nós usamos estaquinhas de bambu, aquele palitinho de churrasco, uns palitos um pouco maiores, ou as hastes de arame recobertas de PVC mais grossas, né, num arame mais grosso, para que a gente consiga dar essa sustentação. Tanto o bambu quanto as hastes de arame recobertas de PVC também estão disponíveis no nosso site. Então se você tem dificuldade de encontrar na sua região, www.orquidariaimperial.com, você encontra esses produtos. A amarração da haste da planta, da haste de flor, nessas hastes de bambu, que nós chamamos de tutores, né? Nos tutores de bambu ou de metal, ela pode ser feita por intermédio do amarrilho, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, o amarrilho para fazer justamente a amarração da haste aqui no bambu, tá? Ou pode ser feito através desses clipezinhos aqui, ó, muito simpáticos e fáceis de aplicação. É aquela famosa piranha de cabelo, tá? Só que essa aqui é plástica com alumínio para evitar ferrugem. Então na hora do tutoriamento nós fazemos simplesmente isso aqui. É bem fácil, é bem prático. Uma outra dúvida muito constante é o seguinte, Rodrigo, minhas Phalaenopsis só produzem uma haste de flor. Eu quero que elas produzam duas, o que eu faço? E aí eu digo para você o seguinte, se você descobrir, conta para mim, conta para todos os produtores, porque esse é o nosso objetivo. Isso tem a ver, gente, com genética da planta, tem a ver com a nutrição, tem a ver com o momento da planta, com a idade da planta. Essa planta, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai produzindo maior quantidade de flores e maior número de hastes também, tá ok? Então não existe um segredo a ser revelado, eu quero produzir 2 hastes, eu vou fazer assim, 3 hastes eu vou fazer assim, 4 hastes eu vou fazer assim, não existe. Então não percorra, não vá, não siga atrás desse baú de tesouro, porque ele não existe. Isso é resultado do seu cultivo. Então no mesmo lote de Phalaenopsis, nós temos plantas produzindo 5, 8 flores, nós temos planta produzindo 9 a 14 flores, nós temos planta com uma haste simples, com uma haste dupla, e é esse o processo de hibridação, de seleção de matrizes.
Então aqui no orquidário o que nós fazemos? Sempre que nós observamos que uma planta tem facilidade de produzir maior quantidade de flores, maior quantidade de hastes mais duráveis, a gente seleciona essas plantas para então fazer os cruzamentos e obter aí filhos cada vez mais floríferos e mais fáceis de cultivo. Eu acabei de falar para vocês do vaso transparente. Esse aqui é o vaso transparente número 12, tá? Ele tem 12 centímetros de diâmetro, de boca. Se você colocar aqui uma reguinha aqui de um lado ao outro do vaso, não nesse sentido, né? Cortando o vaso, é diâmetro, tá? Você vai observar que ele tem 12 centímetros de boca. O outro tamanho que nós utilizamos também é o vaso 15. Então é um vaso transparente também com 15 centímetros. Então essa planta, quando for replantada, ela vai sair do vaso 12 para o vaso 15. Lembrando, não é o objetivo do vídeo, mas vale a pena lembrar, que você vai sempre evitar replantar uma orquídea florida, independente do gênero dessa planta, ok? Porque se você fizer o replantio dela florida, a tendência é você reduzir a durabilidade da floração da sua orquídea. Eu trouxe essa planta aqui para vocês para mostrar o que fazer quando a planta começa a perder a qualidade de floração, né? Nesse caso aqui, essa planta não está nem passando a floração, porque quando ela começa a passar a floração, o Phalaenopsis vai perdendo as flores de baixo para cima, e não como aconteceu aqui. Aqui foi uma queda, foi um dano físico. Essa planta sofreu uma queda, tá? Então acabou quebrando a haste de flor, quebrando as folhas, coisas de um dos nossos colaboradores aqui, chamado Anderson, sabe? O Anderson é aquele cara mais jeitoso do mundo para trabalhar com planta, porque ele derruba, quebra. Valeu, mano! Caiu, quebrou a haste, perdeu algumas flores, torceu algumas flores. Então está na hora de nós eliminarmos a haste dessa flor. E é isso que nós vamos fazer. Não vou mostrar isso no vídeo aqui agora, porque nós já temos um vídeo no canal, procura aí, cortar ou não cortar haste de Phalaenopsis, para você saber como fazer e qual a influência disso com as 3 técnicas possíveis. Rodrigo, você já me deu as 3 dicas de ouro para cultivar bem o Phalaenopsis. Claridade sem sol, boa ventilação sem vento, só molhar minha planta quando estiver efetivamente seca. Eu já sei que eu posso cultivar ela em ambiente interno, quer dizer, dentro de casa, no meu escritório, mas eu preciso de mais alguma coisa? Sim, você precisa manter a nutrição da sua planta, adubar bem a sua planta para que ela continue aí com o ciclo de desenvolvimento normal dela. Você pode usar, sem entrar muito em pormenor de adubo, você pode usar 2 soluções, 3 soluções na verdade para isso. A primeira delas é esse adubo aqui, chama-se Plant Prod. O pessoal conhece as 2 principais marcas no mercado desse adubo, é o Plant Prod e o Peters. O Plant Prod, ele é canadense e o Peters americano. Ele é um salzinho, tá vendo? Um açúcar. Você dissolve o equivalente a uma colherinha de café, aquela menorzinha de todas, para 1 litro de água. E aí você vai aplicar na sua planta toda, você vai molhar com essa solução a sua planta toda. Você vai molhar a folha, você vai molhar bem o vaso, você só não vai molhar a flor e nem guardar esse líquido pronto para usar depois. Porque é um suco nutritivo, é um líquido nutritivo. À medida que o tempo vai passando, os nutrientes eles vão complexando e decantando, então perde a função. Fez a sua solução? Molha toda a sua planta e aproveita todo o seu adubo. Não é exclusivo de orquídea não. Se você molhou as suas orquídeas e sobrou, você pode aplicar em outras plantas. Rodrigo, mas eu preciso gastar 1 litro desse produto direto nesse vaso aqui? Não, gente. Você só vai gastar o suficiente para molhar bem as raízes e molhar bem as folhas, não molhando as flores, ok? Gente, quando eu falo uma colherinha de café, essa menorzinha de todas, para 1 litro de água, eu estou falando uma colherinha de café de sogra, tá? Não é uma colherinha de café de mãe. Ó, a diferença da colherinha de café de mãe para a colherinha de café de sogra, tá ok? E não, por favor, não coloque 2 ou 3 para fazer as suas orquídeas bombarem mais do que a do seu vizinho, do seu amigo ou do gordinho do vídeo, tá? Então, utiliza realmente só o que o fabricante determina e o que nós estamos aconselhando para evitar que você danifique a sua planta. Senão, em vez de melhorar, você vai estar estragando a sua planta. E a periodicidade de aplicação é de 15 em 15 dias. Rodrigo, o ano todo? Sim, positivo. De janeiro a janeiro, independente das suas plantas estarem ou não floridas, continue aplicando o Plant Prod ou o Peters. Atualmente aqui no orquidário nós usamos o Plant Prod. E a formulação que eu recomendo a vocês
sem entrar nesse momento em diferentes, pormenor de diferentes formulações, é o 20-20-20. Procura lá no nosso site, tem ele disponível, www.orquidariaimperial.com. Rodrigo, eu acabei de ver no vídeo que você publicou anteriormente, você falando sobre o Basacote, essas bolinhas de adubo de liberação lenta. Vi que você falou do produto e vi que você falou do porta-adubo. Eu posso utilizar esse adubo, o Basacote, na adubação, na nutrição dos Phalaenopsis, no lugar do Plant Prod? Sim, pode. E você pode usar esse consórcio exatamente como nós falamos. Abre o porta-adubo, coloca um pouquinho do produto ali dentro, fecha o porta-adubo e espeta ele direto lá no vaso. Aqui, ó. A gente vai espetar ele aqui no vaso, ó. E à medida que você vai molhando as suas plantas, ele já vai levando todos os nutrientes que ela precisa. Quanto tempo esse adubo dura? 6 meses. Basacote com durabilidade de 6 meses de liberação de nutrientes para a sua planta. Também tem lá disponível no nosso site, junto com o porta-adubo. Então não deixa de conferir, www.orquidariaimperial.com. Meus amigos, nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha trazido boas dicas para vocês cultivarem, melhorarem ainda mais o cultivo de vocês e ter prazer no seu cultivo. Esperamos que vocês tenham uma ótima semana. Não deixa de clicar aqui no curtir no nosso canal, deixar uma mensagem, compartilhar os nossos vídeos e acessar o nosso Instagram, @orquidarioimperial. Nós esperamos vocês. Até o próximo!